A paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, me dá mais um vídeo aqui no canal do Filhas de Deus Oficial. E hoje vamos estar falando sobre aquele quadro, o Evangelho pelo Mundo, onde a gente pega 2 países da Copa e vai falar sobre como está o Evangelho, como está a perseguição, como está sobre as igrejas, né? Como que está o cristianismo nesses países, né? Então a gente vai estar falando sobre 2 países, que é a França e o Uruguai, tá, gente? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se você já foi na França ou no Uruguai, ou se você está me vendo da França e do Uruguai, tá? A França já foi considerada um dos grandes centros do cristianismo europeu, mas hoje é um dos países mais secularizados da Europa. Gente, eu já vou pedir desculpa em relação ao barulho, porque estão fazendo uma obra aqui do lado, tá? Porcentagem de cristãos na França: 45 a 55% da população ainda se identifica como cristão, mas principalmente católico. Então você vê que aqui o cristão não é tipo falando sobre as pessoas que verdadeiramente seguem a Cristo, né? Que segue a palavra, que segue a Bíblia corretamente, os evangélicos. Não, cristãos também se identificam como católicos, tá? Então tem isso também. Quem está no Evangelho? Como está o Evangelho na França? O número de pessoas sem religião cresce cada ano. Muito complicado. Muitas igrejas históricas estão vazias. Igrejas evangélicas têm crescido, especialmente entre jovens africanos e imigrantes. Então que a gente venha interceder por essas pessoas, né, que estão crescendo e levando a palavra. O evangelismo existe, mas enfrenta resistência cultural. O país valoriza muito o secularismo, laicidade, separando fortemente a religião da vida pública. Então, que venhamos orar referente a isso também. Como está a perseguição na França? A França não possui perseguição violenta estatal contra os cristãos, mas zombaria de fé cristã em ambientes culturais existe. Ataques e vandalismo contra as igrejas existe. Dificuldade de expressar valores bíblicos em alguns espaços públicos também existe. E forte pressão secular e liberal, tá? Então, já vendo o que tá lá em cima com a perseguição, né? Como que tá o evangelho com a perseguição. A gente lê o quê? Que o número de pessoas sem religião cresce a cada ano. Então isso já é um problema. Que ali não tá... existem pessoas, mas a quantidade maior de pessoas são pessoas que não acreditam em Deus, que são ateus, né? Então, está tendo ataques dentro das igrejas. Se já não tem muita igreja, né? Isso é preocupante. E dificuldade de expressar valores bíblicos, né? Então, de falar verdadeiramente sobre a palavra, que é o que eles precisam. Porque se tem muita pessoa ateu, eles precisam ouvir sobre a palavra, né? Eles precisam ouvir sobre Jesus. Então a perseguição é mais cultural e ideológica, tá? E no Uruguai? Qual é a porcentagem em si de cristão? 50 a 60% de cristãos se identificam como cristão, mas muitos não praticam a fé ativamente. Como assim, Brasil? Como assim, Brasil? Quando eu leio isso eu lembro de quê? Dos fariseus. Realmente, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que tinham muito conhecimento da palavra de Deus, mas eles não praticavam, eles não viviam. Isso é um problema. Quando a gente conhece a palavra de Deus, além da gente conhecer, a palavra de Deus ela tem que viver dentro de nós. Então eu estudo a palavra e eu tenho que viver a palavra, né? Então é difícil, não é uma coisa fácil. Ser cristão não é fácil, gente, mas é o que a gente precisa fazer. Então aqui, eles são cristãos, mas não praticam a fé ativamente. Eles só dizem que são cristãos, mas não seguem, não vivem aquilo que eles acreditam. Isso é muito triste, né? E eles precisam reviver, voltar a ter um novo amor por Cristo, ter um coração contrito, um coração quebrantado, né? Para que Deus venha falar o coração deles. Como está o evangelho no Uruguai? Existe liberdade religiosa, um ponto muito positivo, né?
para quem não está vivendo ativamente a fé. O evangelho é pregado livremente, eles têm oportunidade. Igrejas evangélicas vêm crescendo lentamente. Incrível, né? Que tem liberdade para pregar, tem liberdade religiosa, mas a igreja tá lenta. Isso quer dizer o quê? Que não tem muita pessoa interessada em viver o verdadeiro evangelho, né? Há muito ateísmo e indiferença espiritual. O país é conhecido por ser um dos menos religiosos da América do Sul. Então, a perseguição não existe física organizada contra o cristão no Uruguai. Mas os maiores desafios do Uruguai, sabe o que é? A frieza espiritual. Aí você já vê lá de cima que estava escrito o quê? Que o crescimento das igrejas está lentamente. Vamos lá, gente. Ser cristão não é apenas dizer eu sou cristão. Ser cristão é viver o evangelho. Ser cristão é estar dentro da igreja. Existem muitas pessoas no dia de hoje que falam assim: eu sou cristão, eu sou a igreja, então eu não preciso estar na igreja. Você não precisa estar na igreja? Aí me responde uma coisa. Quando Jesus Cristo levar a igreja aos céus, para a nossa casa, ele vai ter um lugar guardadinho para você? Não. Todo mundo vai estar junto. Então não tem essa de, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Não. Todos têm que estar unidos num único alvo, num único propósito, louvando a Deus junto, estarmos juntos, né? É importante. Até porque quando você fica muito tempo em casa, você começa, a ler a palavra de Deus, tem certos momentos que você vai entender do seu próprio achismo. Não é assim, né? Exemplo, uma coisa básica. Tem aquela palavra que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quando uma pessoa ela não interpreta a Bíblia da forma correta, ela entende do formato que ela entendeu, né? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem pessoas que entendem esse versículo que o quê? Eu tenho o Senhor na minha vida, nada vai me faltar. Eu não vou passar por tristeza, eu não vou passar por momentos difíceis, eu não vou passar por coisas ruins. Gente, isso é falso. Você passa assim quando você é um cristão. Até porque você é ser humano e veio de uma geração pecadora. Então sim, você passa por momentos difíceis. Tem pessoas que perdem emprego, tem pessoas que perdem famílias, tem pessoas que passam por perseguição. Você passa. A diferença é, o que não pode faltar na sua vida é a presença de Deus. Porque quando você tem Cristo, esses momentos difíceis, Cristo está com você. Se você não tem Cristo, Cristo não vai estar com você. Essa é a diferença, né? Então você percebe que quando você vive apenas dentro do seu casulo, da sua casa, só você mesmo, você não estuda do formato certo. Você pode achar o seu achismo e buscar através do seu achismo. Então, essa é a importância de você estar na igreja. Tem pessoas que pregam a palavra, que te ensinam a palavra. Tem pessoas em volta de você que vivem o mesmo alvo, o mesmo propósito. Você compartilhar testemunho, você ter pessoas, né, que estejam com você junto, né? Até porque quando a gente fala que a gente está na igreja, é como se fosse nossa segunda família. Se você não quer estar com a sua família aqui na terra, como que você vai estar com a sua família lá no céu? Como eu disse, você vai ter uma casinha e vai falar assim: Senhor, tem como você separar uma casinha só pra mim? Só pra eu e você? Não, gente. Até porque a gente tem que viver a unidade. É todos juntos, não separado, né? Então vamos lá. Frieza espiritual. É a parte também de exemplo. Você não ter vontade de buscar. Você viver com as coisas no mundo e a igreja ao mesmo tempo. Vai ter um momento que a sua carne não vai querer que você ore mais. Na verdade, ela já não quer quando você tá dentro da igreja. Imagine fora. A sua carne não vai querer que você ore. A sua carne não vai querer que você jejue. A sua carne não vai querer que você leia a Bíblia. Ela não vai querer, né? Então, a frieza espiritual no Uruguai tá muito grande. E devemos orar por isso. A dificuldade maior não é violência, mas alcançar uma população que muitas vezes alcançar uma população que muitas vezes não vê a necessidade da fé. Então eles precisam reavivar a fé, eles precisam ter Jesus Cristo não apenas por boca, mas dentro deles, internamente. E que isso flui externamente, né? Então, vamos lá. Comparação entre os dois países. Em relação à população cristã, o Uruguai ganha, né? Porque ele está com 60%. Mas, em relação ao ambiente espiritual,
Os dois são muito seculares, tá? Não tem como você viver um momento, vamos dizer, 50% com Cristo e 50% com o mundo. Não dá. Aí isso vai ativando sua frieza espiritual cada vez mais. Em relação à liberdade religiosa, os dois países têm liberdade, mas precisam renovar sua fé. Perseguição mais cultural. E o principal desafio da França é o secularismo europeu e do Uruguai é a frieza espiritual. Então que nós venhamos orar por esses dois países e vamos orar para que eles venham reavivar a sua fé, que eles venham ter vontade de buscar a Deus, ter vontade de estar dentro da igreja, que não venha ser um processo lentamente, mas que as igrejas venham crescer, que as igrejas venham estar ali fazendo a diferença, levando o evangelho, né? Levando um verdadeiro evangelho, que as pessoas sintam vontade de falar sobre Jesus, que morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, né? Não foi só apenas para o Brasil, onde eu estou, mas foi para o mundo todo, né? Então, que nós venhamos compartilhar esse vídeo no grupo da igreja, para os jovens, para as irmãs, no grupo da família, para que a gente venha orar pela França e pelo Uruguai. Porque eles estão aqui na Copa? Estão, mas o povo lá está precisando de oração. O povo lá está precisando de Jesus. O povo lá está precisando da nossa ajuda. E se você não está lá, ore por eles, porque isso faz muita diferença, tá? Então já deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou desses dois países, quais são os outros dois países que vocês querem que a gente fale. A gente falou no primeiro vídeo sobre 2 países, se você não viu ainda. Vou estar colocando aqui no final do vídeo, tá? E, gente, vamos estar orando, tá? Não só sobre esses países que a gente está falando, mas sobre a Copa, sobre todos os países, sobre o mundo todo. Porque é nosso dever como cristão fazer a nossa parte, mesmo se a gente não estiver indo lá, né? Se a gente não estiver lá. Né? Porque o formato do evangelismo não é apenas ir, é ir, contribuir e orar. Qual é o seu formato, tá? E abafem minha voz que já tá ficando rouca. E é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe. Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal aqui pra que a mensagem seja mais divulgada. É realmente porque eu preciso curtir. Porque se você curtir, mostra que o vídeo foi bom, que você gostou. E o YouTube vai indicar pra outras pessoas, tá bom? Um beijo.